Que Jesus nos abençoe e nos permita, a mais uma vez, estarmos junto dele para estudar um pouquinho mais do seu evangelho de amor. Hoje, a convite da USE, e para mim é uma honra estar nessa casa maravilhosa de luz, nós vamos refletir um pouquinho sobre o evangelho, no capítulo 9, que são as bem-aventuranças. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Jesus foi um pedagogo, um mestre, um professor, um amigo, um irmão. E nos deixou um manual de conduta. Através das bem-aventuranças, nós vamos observando o que Jesus quis nos dizer. O que ele quis deixar para nós, como dizer que somos brandos e pacíficos, como somos bem-aventurados, como quando compreendemos realmente quem somos e onde vamos chegar com todo esse conhecimento. Estudando esse capítulo, nós vamos observando que Jesus, com toda a sua grandeza, disse: bem-aventurados sois vós, que estás a caminho comigo. Todos nós estamos a caminho com Cristo. Só que ele diz mais. Diante da brandura e da mansidão, ele nos ensina que nós receberemos todas as bênçãos, que nós seremos chamados filhos de Deus, que possuiríamos a terra, que possuiríamos a felicidade plena, se pudéssemos caminhar com ele. Fazendo uma reflexão desse evangelho, vamos trazer para hoje. Como que está a nossa caminhada evolutiva? Como que nós podemos entender o que Jesus quis dizer quando ele fala: digo-vos mais, aquele que não matar, aquele que não julgar, aquele que não se encolarizar com o seu irmão, aquele que tiver paciência e sabedoria, aquele que tiver resignação e obediência para comigo, aquele que conseguir olhar para o irmão sem julgamento de qualquer ato ou ação, aquele que realmente compreender o poder das suas mãos. Porque quando abraçamos um irmão, perdoando de seus atos, dos seus pensamentos, nós estaremos caminhando com Jesus e compreendendo o seu evangelho. Quando que é que nós seremos chamados filhos de Deus? Quando que nós realmente estaríamos preparados para receber essa terra que Jesus vem nos mostrar? Quando nós conseguirmos compreender que diante de toda a nossa existência, nós somos espíritos imortais. Nós não somos matéria, estamos matéria. Mas nós somos espírito, e esse espírito já viveu muitos anos, milhares de anos. Então, dentro de nós, existe vícios que a gente desconhece. Muitas vezes, você tem cólera, ira, raiva, uma impaciência, você tem ódio, tem mágoa, tem vícios de bebida, de álcool e de droga, sem ao menos compreender. Por que tanto sofrimento nesta reencarnação? Se veio de uma família abastada, se veio de uma família menos, não importa a qualificação. Todos nós somos irmãos. E como nós somos espíritos, nós trazemos enraizado em nosso espírito tudo aquilo que nós já vivemos. Então, como que nessa existência nós podemos nos equilibrar, nos manter a caminho com Cristo e dissipar de nós toda maldade? Ter a paciência de olhar diante de uma dor que tudo aquilo é uma bênção, porque eu já fiz muito por merecer em outras reencarnações. Nesta, estou para aprender. Se estou para aprender, meu Senhor, eu entendo a minha dor. Eu entendo o que quis dizer que a dor é uma bênção que vós envia a seus eleitos. Não tenhamos aflição, tenhamos amor e paciência no coração, para que possamos assim chegar no estado de evolução. Todos nós, meus irmãos, estamos a caminho com Cristo.
Quem que de fato está segurando nas mãos do meu Senhor para dizer: eis-me aqui, diante da injúria, da cólera do meu irmão, terei a sabedoria de compreender que um dia possa eu mesma ser o irmão que veio magoar, afligir e destruir. Ter muitas vezes causado o ódio, para que pudesse esse irmão hoje estar querendo se vingar. Poderei eu ter dado a arma para que ele pudesse hoje me atacar. Então, meus irmãos, se estamos aqui, espíritos reencarnantes, para aprender realmente a comandar a nossa matéria e buscar a nossa evolução, nós temos que ir dissipando tudo aquilo que vem atrapalhar. Quando nós tenhamos o pensamento de mais um dia enfrentar as batalhas desta reencarnação, abrindo os olhos, refletindo o barulho na audição. Eu ouço os pássaros, eu ouço se a chuva está a cair. Muitas vezes, no sol escaldante, logo ao amanhecer, eu observo, é Jesus querendo me dizer: é mais um dia para você aprender. Se nós estamos realmente a caminho com Cristo, vamos entender que quando Ele disse que se você não tiver cólera, se você realmente compreender o que é resignação, o que é obediência, o que é ter paciência, você vai estar a caminho com Ele e ser feliz. Mas como ser feliz? Ter obediência, ser resignado num mundo em qual há tantas tragédias, há tantas maldades, há tantos irmãos querendo se destruir um ao outro. Como, meu Senhor, conseguir terminar o fim do dia sem ter uma mágoa, uma tristeza no coração, sem uma dor que vem consumir, seja ele qual for o problema? Pedimos, então, que Ele possa acalmar o nosso coração, elevando os pensamentos, tendo reflexão de quem eu sou. Sou filho de Deus, irmão do meu Senhor. Se sou irmão, tenho poder nas minhas mãos, eu posso transformar todo o meu ser, aprendendo que basta uma lição: ter paciência e resignação. Ter a obediência de compreender que na minha razão eu posso silenciar e esperar, tranquilizar o meu coração, porque assim compreenderei então porquê da ira do meu irmão. Poderei eu ser um causador, poderei eu ser aquele que um dia magoou, poderei eu ser aquele que um dia não desabrochou. Um aborto, uma tristeza, uma morte. Nós não sabemos o que fomos em reencarnações passadas, mas nós trouxemos, enraigado no nosso espírito, tudo aquilo que precisamos liquidar, saldar, tudo aquilo que precisamos evoluir. Então, meus irmãos, por que reclamar? Por que não entender o processo da evolução? Muitas vezes, chegamos à casa de oração melindrados, magoados, entristecidos, adoecidos, buscando solução. Ótimo, venha aprender a lição. Mas muitas vezes nós não queremos o compromisso, nós queremos a solução. Eu fui naquela casa, não resolveu o meu problema. Nós queremos soluções imediatas, para que cure a nossa dor, cure a nossa angústia, retire o problema do nosso caminho, para que possamos realmente sermos felizes. Nós esquecemos que nós estamos evoluindo, e para evoluir nós precisamos aprender. Como que nós vamos aprender uma lição se nós não compreendermos ela? Como que você vai dizer para o irmão: sabe por que você está sofrendo? Porque você causou dor ontem em alguém. Você não aceita, porque você não acredita que é merecedor. Quando nós estamos a caminho com Cristo, nós agradecemos a dor, porque sabemos qual a solução para ela. Para a cura de todo e qualquer mal, ela existe, e depende
de nós. Depende de como nós vamos fazer para estar realmente, a cada amanhecer, dispostos à transformação, a modificar em nós as nossas más tendências, retirar a violência do pensamento, tranquilizar o coração e ter gratidão ao irmão que te causou uma injúria, uma maledicência, ou maldade, seja ela qual for. Eleve o pensamento e seja grato a esse irmão que foi seu professor, para te mostrar que é necessário ter paciência, até mesmo com aquele que trabalha na ignorância. Porque nós somos assim. Espírito em evolução, muitas vezes, não compreende qual é a verdadeira missão. O que eu devo fazer? Até onde eu posso ir? Estou estudando a casa já há 20 anos e não consegui entender ainda o livro dos Espíritos. Não consegui entender o Evangelho. Não consegui porquê de tanta dor, mesmo trabalhando, fazendo caridade, auxiliando o irmão aqui, outra ali. Você não acredita quanto compromisso nós temos, principalmente nós que estamos espíritas. O compromisso é muito maior. Então, quando Jesus disse que nós deveríamos realmente estar a caminho com Ele, buscando essa evolução na máxima de que devemos trazer no coração tudo aquilo que precisamos reequilibrar nesta existência para uma vida feliz. Para a gente não ter aflição, é melhor ter gratidão. Está doendo? Agradeça. Está magoado? Agradeça. Está triste? Sorria. Você tem mais um dia para fazer diferença. Você tem mais uma oportunidade para transformar o seu ser e aprender o que Jesus quis dizer. Levanta e anda. Se estás a caminho da evolução, precisa entender qual é seu objetivo nesta reencarnação. Eu nasci numa família na qual eu não gostaria, porque é o avesso de tudo aquilo que eu quero, de tudo aquilo que eu preciso. Eu trabalho num local onde eu não me dou com os meus parceiros, os meus amigos. Eu vivo numa casa espírita onde os melindres ainda acontecem. Eu vivo no meio onde as pessoas ainda adoecem. Meus irmãos, faz parte. Nós somos seres humanos. Nós não somos iguais. Nós somos bem-aventurados por ter permitido uma reencarnação. Nós estamos aqui. Se estamos ainda sofrendo por algumas aflições, é porque não compreendemos realmente qual é o nosso objetivo. Para sermos abençoados, para sermos purificados e para termos a paciência de compreender o processo, nós temos que entender Cristo. Ele sofreu mais de qualquer um de nós. E olha que ele não tinha nada para que pudesse censurar todo o seu caminhar. Nós precisamos entender que para crescer é necessário um dia, uma noite e um amanhecer. Então, hoje, estamos aqui. Vamos fazer uma experiência, fechando os olhos, imaginar que este salão não tem paredes, é vidro, todo o entorno. Não tem tijolos, não tem parede pintada, não tem os livros, não tem nada. Só vidro em todo o redor, porque é assim que é. Só vidro. Lá fora tem milhões de irmãos observando a nossa ação. Cristo permite que eles possam ver através dos vidros a nossa existência, as nossas falhas, os nossos erros, para que eles possam observar-nos. Cada um de nós temos muitos irmãos que estão estudando a nossa evolução. Muitos são os nossos algozes. Muitos ficam tristes porque vê a nossa decadência.
Porque aprendemos o Evangelho, mas ainda nos iramos, nos revoltamos, nos magoamos, nos entristecemos e nos adoecemos. Outros compreendem o Evangelho e dizem amém para tudo, mas não modifica o seu ser. Não compreende que é necessário não simplesmente trabalhar na doação de cestas básicas, na sala de passe. Não basta só isso. Basta todo dia modificar o seu interior para compreender realmente que doar de si para esses irmãos que vocês não conseguem ver. Esta é a verdadeira caridade, é o verdadeiro amor. Quando Jesus quis dizer que nós seríamos realmente obedientes a toda a sua lei, quando nós sentirmos o que é a paz interior. Quando nós entendermos que aquele irmão que um dia encolarizou com toda a sua família, revoltado, magoado, foi lá e cometeu a morte de todos os seus assassinos. Ele é assassino. Meus irmãos, nem uma folha, como disse o nosso irmão, cai sem a permissão de Jesus. Nós vimos esses dias, aqui em Andradina, um acontecimento. Uma enfermeira que medicou errado. E assim veio a óbito uma criança. Quem dentre nós julgou essa enfermeira? Quem dentre nós refletiu, respirou e disse: Senhor, tenha misericórdia. Ela foi o instrumento para que essa criança pudesse retornar à casa do pai. E para que esses pais pudessem aprender, através da dor, o processo da evolução. Nada é por um acaso, meus irmãos. Nada é por um acaso. Nós temos que refletir o antes e o depois. Nós somos espíritos, nós não somos matéria. Mas nós acreditamos que somos só matéria. E precisamos evoluir materialmente falando. E aí julgamos qualquer ação. Oramos por esses irmãos, que são um instrumento para que as coisas aconteçam. Como Judas, na última ceia, Jesus sentado, ele partiu o pão. E ele deu o primeiro pedaço a Judas. Primeiro pedaço. Numa festa de aniversário, todos nós partimos o bolo e você pega o primeiro pedaço e você dá para a pessoa que você mais ama. Não é assim? Pois Jesus fez isso. Ele deu o primeiro pedaço a Judas, porque ele sabia o que Judas ia fazer. E ele disse: eu te amo. Você foi o escolhido. Judas não entendeu nada. Pedro ficou revoltado. Questionou. Por que o Senhor está entregando a Judas o primeiro pedaço? Eu sou o merecedor. Ficou bravo, angustiado, triste, enciumado. Jesus olhou para ele e disse: Pedro, você me negará 3 vezes? E ele questionou também, porque tudo ele questionava. Assim somos nós, meus irmãos. Tudo nós questionamos Jesus. Tudo nós realmente não compreendemos. Por que damos o primeiro pedaço? Para o nosso irmão, para o nosso filho, para o nosso pai, para a nossa mão, irmão, para o nosso realmente irmão que está caminhando conosco, nossa esposa. E aí, um dia, essa pessoa pode estar com raiva de você, por algum motivo. Você não vai saber perdoar? Você não vai compreender o objetivo daquela ação? O porquê aquele irmão, de repente, se revoltou, causou tanto ódio, tanta mágoa, tanta falta de amor? Nós temos que compreender que quando Jesus veio para nos ensinar, ele sabia tudo o que ia acontecer. Tudo ele não pensou. Que quando ele subiu ao monte para orar, pediu para os discípulos ficar vigiando, eles não vigiaram. Jesus desceu e disse: vocês dormiram. Nós também estamos assim, dormindo, esquecendo realmente de vigiar os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas atitudes nesta reencarnação.
aí adoecemos e julgamos Jesus, porque devemos ter jogado a pedra na cruz, porque não somos merecedores, de repente, de uma cura, de uma bênção. Aí queremos a cura imediata, para hoje. Só que esquecemos que a cura é espiritual, ela não é material. A matéria veio para aprender. O espírito, ele não para de evoluir. Ele para quando você permite. Ele para, estaciona, só porque você não quer crescer. Então, meus irmãos, se hoje aqui estamos para aprender um pouquinho mais desse evangelho de amor, é para ter uma sabedoria, que amanhã, a hora que você ouvir o pássaro cantar, e olha que eles diminuíram o cantar, podem observar. Os pássaros já não cantam tanto quanto cantavam antes. O sol, ele está mais entristecido. O ar, às vezes, está denso, está pesado. Então, nós devemos orar. Ao amanhecer, convida a Trindade para estar com você. Convida Deus Pai a abrir os seus olhos, os seus ouvidos, que Ele te capacita a ser esse ser que Ele acredita que você é. Para que você não venha esmurecer diante das dificuldades da vida, diante da violência, da injúria, da calúnia, da difamação, diante da dor, que você não venha entristecer, seja por qual motivo, mas sim agradecer. Que possamos, meus irmãos, olhar através das paredes, enxergar esse vidro limpo e ver os irmãos que ainda estão na fila para reencarnar. E talvez não tenham nem a oportunidade. E nós já estamos aqui, perdendo tempo, com conversas desnecessárias, com atitudes desnecessárias, muitas vezes nem entendendo qual é seu objetivo dentro desta casa. Quando você adentra a casa de oração, você recebe um abraço de todos os irmãos que já estavam aqui há muito tempo. Você recebeu a energia do seja bem-vindo, meu irmão. Que bom que você está aqui. Às vezes, um ente querido já está programado para aqui estar. Aí, de repente, você programou o dia todo. Eu vou para a casa de oração hoje. Aí, na hora de te vir, você diz não. Por causa de algum motivo, você desviou a sua atenção. O seu ente querido, que se programou a vir te dar um abraço de boas-vindas, entristeceu, mas não deixou de aqui estar. Então, meus irmãos, nós precisamos observar que nesse processo do caminhar com Jesus, que Ele pode sempre nos ensinar da melhor forma possível. Quando Ele nos permitiu esse manual de conduta, que é as bem-aventuranças, para que possamos realmente entender, que pacificando o nosso coração, que tenhamos realmente a brandura de olhar no horizonte e agradecer a reencarnação, de agradecer a oportunidade de viver um dia após o outro, mesmo com dificuldade, buscando evoluir, aprender, se tropeçar, levantar e agradecer. Se ver um irmão triste, magoado, por conta de uma situação ou de outra, ser você a estender as mãos. Mesmo, meus irmãos, que diante de tanta maldade que a gente vê no dia a dia, que sejamos nós aquele que não vai dar ouvido, mas que vai parar, refletir e orar. Uma boa oração, para emanar energia àqueles irmãos. Isso é que Jesus quer de nós. Isso é que Ele quer que nós façamos todos os dias, para que possamos sermos felizes. De que adianta sermos cada dia mais filhos de Deus? Eu ouvi ontem. Falei, como assim? A gente ora, clama e nada recebe. Como assim? Nada recebe. Todo dia o sol, a chuva, o vento, o ar. Todo dia o seu coração está a pulsar. Todo dia você tem pés para caminhar. Tem uma terra que pode produzir para você se alimentar.
Todos os dias você sente o perfume do ar, da leveza, da esperança, da paz. Porque você transmite, tudo aquilo que você transmite, você recebe em abundância. Então, meus irmãos, entristecer o coração, se magoar, adoecer, não faz parte desta caminhada. Mesmo assim, meu Senhor, é tanta dor. Então agradeço, meu Senhor, porque essa dor foi uma bênção que o Senhor direcionou a mim e a cada um que sofre. Então eu agradeço, Senhor, para que esta dor possa ser o meu motivo de evolução. Sem reclamar, mas ter a sabedoria de compreender a lição. A cura depende da minha ação. Olha lá, a cura depende da minha ação. Que devo eu, Senhor, fazer para receber tanto merecimento de amor? Basta, meu Senhor, caminhar num campo de flores, sentir o perfume, muitas vezes, ter a leveza e perceber, na alto grau de evolução, que as pétalas elas são aveludadas, tem espinhos que podem ferir. Mas mesmo assim, meu Senhor, eu prefiro o veludo das flores e o orvalho da manhã a entristecer, segurar nos espinhos e adoecer. Como é maravilhoso, Senhor, abrir os olhos e contemplar o ar, o sol. Como é maravilhoso, Senhor, contemplar a chuva quando ela chegar. Como é maravilhoso, Senhor, ver a semente brotar para alimentar o seu povo faminto. Como é maravilhoso, Senhor, ver um irmão reencarnar. Como é maravilhoso, Senhor, enxergar a luz que vem do seu olhar, caminhando em nossa direção, abraçando, Senhor, cada um dos irmãos. Aquele que está perdido no meio do caminho é o primeiro a ser socorrido por Ti. É maravilhoso, Senhor, enxergar nesta caminhada, no processo de evolução, até mesmo o irmão que está caído, perdido no caminho, por falta de piedade de outros irmãos. Como é maravilhoso, Senhor, entrar neste mundo de prova e expiação e compreender que para chegar no valor eterno da evolução é necessário ter o perdão. Como é maravilhoso, Senhor, compreender o sentido da paciência. Como é maravilhoso, Senhor, entender que através da minha ação estará tranquilizando o coração. Porque assim serei eternamente grata por esta reencarnação. Que todos nós possamos refletir como é grande o amor do Senhor. Como é maravilhoso enxergar que para caminhar com o Cristo precisamos modificar todas as nossas ações. Se estamos a caminho com o Cristo, precisamos, acima de tudo, perdoar o nosso irmão. Amém? Que Jesus possa realmente trabalhar na mente e no coração de cada um. Que possamos retornar para os nossos lares transformados, modificados. Sermos realmente aquele filho que Ele capacitou a estar neste mundo para evoluir. Somos espíritos imortais. Trazemos, revestido na nossa matéria, tudo aquilo que precisamos modificar. Se está doendo, meu irmão, trabalha esta dor através do perdão. Mas eu não tenho nada a censurar. Não é desta reencarnação, é de outras, meu irmão. Então, mesmo assim, saiba perdoar. Mas como perdoar algo que nós não sabemos realmente o que é? Basta que tenhamos a lição do amor. Tenhamos realmente Cristo, nosso Senhor, como modelo. Ele foi crucificado por nós. E na cruz, Ele olhou para toda a multidão, que somos nós, e disse ao Pai: Senhor, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Somos nós ainda não sabemos o que vamos fazer. Amanhã teremos mais um dia, mais uma oportunidade de fazer a diferença. Mas neste mundo, tem muitos irmãos que neste segundo
neste milésimo de segundo, já não tem mais a mesma oportunidade que nós. Então, que façamos uma reflexão. O que é preciso fazer? O que mais queres de mim, meu Senhor? O que é preciso fazer para estar a caminho contigo sem esmurecer, sem desanimar, sem deixar cair no meio do caminho? Que Jesus abençoe e nos permita caminhar com Ele, hoje, agora e sempre. Mas revestido dessa luz bendita, revestido dessa bênção de luz que nos capacita e nos transforma, para que possamos sermos melhores a cada dia. Assim seja.